Mais uma vez, vamos dar continuidade às cantigas rurais e outras coisas mais, com textos da atual sociedade. Desculpe, passei pela frente. Posso? Textos rurais, a crise dos pobres, arranha-céus, cidades dormitório. Vidas que se sobrepõem, que se esmagam, que se atropelam na hora de ponta, correm para o autocarro, correm para o emprego, correm para o desassossego da cidade. Cidade voraz e imparável, à espera do seu contributo, da força do trabalho, da sua força de trabalho, do seu consumo, para fazer a economia avançar. Porque a cidade não pode parar. Dia e noite sempre a trabalhar. Para criar riqueza. Para repartir riqueza. Mas de forma desigual. Uns pelo seu trabalho. Outros pelo seu capital. Uns enriquecem. Outros apenas sobrevivem. Ricos e pobres sempre haverá. O sistema que produz os ricos. Também produz os pobres. Que são preguiçosos e não querem trabalhar. E quem não trabalha, não come. Trabalho é coisa que não falta. Ouvimos dizer a cada passo. O sistema aponta a culpa aos pobres. De serem culpados da sua pobreza. Mas isso não é verdade. Mas alivia as más consciências dos ricos. Porque há muitos ricos que não trabalham. Mas comem todos os dias. E ninguém os acusa de preguiçosos. É preciso manter os pobres na dependência. Mas os ricos dependem do trabalho dos pobres. A diferença é que os ricos têm dinheiro. E os pobres não. Nem nunca terão por vontade dos ricos. Para terem que os sirva a vida inteira. É para isso que se fazem as crises. Em que os pobres são sempre os culpados. Para viver acima das suas possibilidades. Porque se lhes fosse proibido. Como se lhe fosse proibido. Teriam o mesmo que os ricos têm. Trabalhar, comprar e endividar. A dívida cresce como bola de neve. Que o sistema incentivou através de créditos. Cartões não pedidos e promoções. Que desassegam invejas e rivalidades. Quanto mais consumo, mais amarrados à vida. Uma situação insustentável por muito tempo. E quem deve e não paga. Vêm as penhoras e o desemprego. Consumidor desempregado consome menos. Empresas vendem menos, despedem mais. Menos consumo, menos produção. Mais desemprego, mais recessão.
País sem dinheiro pede empréstimos. pagos ao juro estipulado pelos credores. Quem tem o dinheiro é que dita as leis. Corte nos salários. Corte nas pensões. Corte nas regalias sociais. Venda de empresas públicas baratinhas. Mais liberdade para despedir. Liberdade para despedir não cria mais emprego. Só aumenta a rotatividade do posto de trabalho. Trabalhar mais por menos dinheiro. Menos direitos, menos dignidade, mais servidão. Menos rendimentos, mais pobreza. Aumenta a desigualdade social. Pobres mais pobres e ricos cada vez mais ricos. Assim se recupera o poder e a riqueza dos ricos. E a dependência dos pobres continua. O sistema não quer acabar com a pobreza. Para isso, aumenta as desigualdades sociais. Com direitos e deveres bem definidos. Quem manda e quem é mandado. Tem sido sempre assim ao longo da história. E os pobres sempre as vítimas. Mas os ricos terão de ser sempre os vilões e os pobres serão sempre as vítimas. Não, desde que se conjuguem desde que corrijam as desigualdades. E para se caminhar para a justiça social. Para uma sociedade menos desigual. Onde todos possam viver melhor. E onde todos se sintam mais felizes. Porque o país de pobres não é um país de ricos. Muito obrigado. E agora vai a canção do Sérgio Godinho, o Charlatão. Senão também nos trava. Ela é de má fama, faz negócio charlatão, vende perfumes de lama, anéis de ouro em tostão, enriquece o charlatão. Estou mal afamado, as mulheres não têm marido, um está preso, outro é soldado, um está morto e um foi ferido, e outro em França anda perdido. Julinhas, a ver o que falta, 7 ratos, 3 enguias, uma cabra de cadáver. Ela de má fama, o charlatão vive à larga, chegam-lhe toda a semana, em caminhonetas de carga, preços doces paga amarga. O bebo dos malfamados, os catraios passam fome, têm os dentes enterrados no pão que ninguém mais come, os catraios passam fome. Em cá, senhorias, a ver o que cá se lava, 7 ratos, 3 enguias, uma cabra de cadáver. Travessa dos defuntos, charlatões e charlatonas, discutem dos seus assuntos, repartem-se em 4 zonas, instalados em poltronas. A lua sai em toupeiras, entrou frio nos buracos, dorme a gente nas soleiras, as casas feitas em cacos, em troca de alguns patacos. Entrar, senhorias, a ver o que cá se lavra, 7 ratos, 3 enguias, uma cabra cadáver. Entre a rua e o país, vai o passo de anão, vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão, e o trono é do charlatão. Entre a rua e o país, vai o passo de um anão, vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão, e o trono é do charlatão. Entrar, senhorias, a ver o que
texto a reforma da dona burocracia, que vai ser comigo e a Cláudia Trulita. Aí lá vai o papel. Agora passa a ser isso. Para o que eu estava guardado? Olá, dona burocracia. Já não vi há pouco tempo. Até pensei que estivesse reformada. Isso queria eu. Mas cada vez tenho mais trabalho. Então, mas se vai reformar, esse trabalho já não é para si. Pois, mas agora subiram a idade da reforma. E tenho de trabalhar mais um ano. Mas o ano passa depressa. Mas não sei se vou aguentar. Aguenta, aguenta. Nunca ouvi dizer que o povo aguenta tudo. Pois, é por o povo aguentar tudo, é que os governos se vão aguentando. Se não fosse assim, este governo já tinha ido embora com uma perna às costas. Pois eu já estive para me reformar no tempo do Simplex, do governo do Zé. José Sócrates. Sim, eu sempre tratei os governantes por tu. Eles sabem que precisam de mim e não me dispensam. Mas há muita gente a precisar de si. E aqui para nós, se não fosse eu, metade da função pública já tinha sido despedida. Acredito, porque também se diz por aí que os funcionários públicos trabalham muito, mas fazem pouco. Isso há de tudo, em todo lado. E é por isso que a dona burocracia é muito estimada por tanta gente. Sabe? Mas já não tenho paciência para tudo aquilo que me pedem. Então o que é que lhe pedem? Então agora, com as faturas, nem imagina a trabalheira que eu tenho. Olha, o Primeiro-Ministro tem tantas faturas como o resto do país. E o Gaspar, outro tanto. O exemplo tem de vir de cima e eles não deixam passar uma. E depois isto agora é tudo feito em computador. Uma complicação para a minha idade. A dona burocracia devia fazer um curso de formação, quer dizer, uma reciclagem, para se atualizar com as novas tecnologias. Para quê? Para ter um canudo como o Revas e para me chamarem doutora. Sou pobrezinha, mas honrada. Desculpe, mas dizem as más línguas que a dona burocracia tem algumas culpas nos casos de corrupção. Eu? Sim, dizem que anda a alimentar a corrupção em Portugal. Eu não. Não quer dizer que não haja burocratas que não se vendam. Todo rebanho tem uma ovelha ranhosa. Lá isso também é verdade, mas também dizem que se não houvesse tanta burocracia, não havia tanta corrupção. Isso não é bem assim. Todos os pássaros comem trigo, mas só os pardais são acusados. Quem está mais perto do lume é quem primeiro se aquece. E também quem primeiro se escalda. Quer dizer, há uma hierarquia na corrupção. Há grande corrupção que se passa a um nível mais elevado. Quem corrompe não fala com os santos, vai logo falar com Deus. Mas também haverá corrupção a nível dos burocratas. Haverá alguma, porque sempre haverá uns Judas que se vendem por 30 dinheiros. Mas a corrupção está a aumentar, não está? Não sei se está. Olhe, hoje o povo está mais atento e há sempre um Wikileaks que anda a esmiuçar a vida dos grandes e depois põe a boca no trombone. E isso não é coisa bonita, andar a espiar a vida alheia. Mas se é para uma boa causa, temos que aceitar. Bem, tenho de ir andando, senão ainda dão pela minha falta. E ainda apoio no quadro de mobilidade. E depois não há atestado médico que justifique a minha ausência. E ainda há despesas sem direito à indenização. Isso é o que eles querem, mas não quero eu. Era só o que me faltava, depois de tantos de trabalho e dedicação. Então passe muito bem, dona burocracia. Boa tarde. Boa tarde e passe bem. Muito obrigado. Agora temos a canção Maria Rita, do Ouro Negro. Foi um dia nas ponteirinhas, ando com umas amigas. De beijos elas riram das gracinhas, muitas novas raparigas. E eu voltei todos os dias, procurei, e sei que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei e tinha os cabelos presos com uma fita. Maria Rita, Maria Rita, muito a multidão, mas ninguém
São João, a cidade estava iluminada, a gente vinha folia no milhão, a minha amada, trazia a madrugada do cabelo negro, perfeita da cor do céu, com uma mão deu um beijo e a tranquilidão desapareceu. Maria Rita, pergunta ao multidão, mas ninguém a viu passar. Maria Rita, chegou a madrugada, ninguém sabia de nada. Tão triste, tão triste. Se ela soubesse, voltava para me abraçar. Maria Rita, Depois da Maria Rita temos a extinção dos dinossauros, um texto de Jogais. A extinção dos dinossauros. Vem aí as eleições autárquicas. Quem se quer candidatar? Querem os novos sem emprego, querem os dinossauros lá ficarem. Dinossauros todos os partidos têm. Têm os grandes, têm os pequenos. Ocupam anos as autarquias, uns mais tempo que e outros menos. Tantos anos e tão dedicados a trabalhar nas autarquias. Que não aceitam que venha uma lei por fim aos mandatos em seus dias. E assim, para furarem a lei, os dinossauros mudam de lugar. Para continuarem nas autarquias até que a morte os venha buscar. Mas os dinossauros multiplicam-se e formam hoje uma enorme família. Que mandam em tudo e em todos. Eles hoje já fazem parte da mobília. Mas as leis não são sagradas, como os sagrados são os tempos. Os exemplos devem vir de cima, mas de cima só vêm maus exemplos. Os dinossauros ainda acreditam que não estão em vias de extinção. Porque se há tribunais a dizer sim, há outros a dizer não. Há quem acuse os dinossauros de estarem agarrados ao poder. Se eles nunca fizeram outra coisa, que outra coisa vão de agora fazer? Os políticos, como as fraldas, segundo as várias opiniões. Devem ser mudadas muitas vezes e quase sempre pelas mesmas razões. Os bons políticos da nossa terra são em número reduzidíssimo. E um bom político nunca dará um dinossauro excelentíssimo. Mas a nova lei quer acabar com a perpetuação do poder. Não há políticos insubstituíveis, por muito que eles o digam ser. Tantos interesses e tantos vícios acumulados ao longo de anos. Impedem a necessária mudança para acabar com muitos enganos. O tempo cristaliza os interesses que não são os da autarquia. São os interesses de grupo de uma grande e poderosa oligarquia. Para acabar com os abusos e deixar entrar o sangue novo. Gente que tenha competência e que defenda os interesses do povo. Os dinossauros acham que não, que ainda tem muito para dar. Mas neste jogo do dá e tira, quem fica realmente a ganhar? O Seara, presidente em Sintra, é um dos dinossauros, dos sais. Fez 3 mandatos, mas acha pouco. Quer ir para Lisboa fazer ainda mais. O Luís Filipe de Menezes já fez 3 mandatos na Câmara de Gaia. E quer concorrer à Câmara do Porto, mas o Tribunal diz
para que ele saia. E agora a marcha Lá Vai Lisboa. Para cantarem todos. Corações ao alto nesta rua, E a marcha segue, o velhinho que é proa, desta Lisboa sem parar. abram cantados os caminhos, passar vai a Lisboa e vai a fama passar. Lá vai Lisboa, com a saia cor do mar, que vai dar noite, ela vai dançar. Lá vai Lisboa, com seu edinho e balão, com cantiguinhas na boca e amor no coração. Lá vai Lisboa, com a saia cor do mar, cada vai ver o noivo que com ela vai casar. Lá vai Lisboa, com seu edinho e balão, com cantiguinhas na boca e amor no coração. Bairro novo, bairro velho, gente boa, em casa não há quem fique. Vai na marcha com o povo de Lisboa, da graça a Campo do Ourique. Olha o castelo velhinho que é proa, desta Lisboa sem parar. Abram rapazes caminho para passar vai a Lisboa, e vai a fama passar. Lá vai Lisboa, com a saia cor do mar, cada vai ganhar o noivo que com ela vai casar. Lá vai Lisboa, com seu caminho e balão, com cantinhas na boca e amor no coração. Lá vai Lisboa, com a saia cor do mar, cada vai ganhar o noivo que com ela vai casar. Lá vai Lisboa, com seu caminho e balão, com cantinhas na boca e amor no coração. E agora, para continuar, vamos ter mais um texto dos Morais e que se chama Brinquedos, Brincadeiras e Brincalhões. Vão ser interpretados pelo Fernando e pelo Eduardo. Há quem pense que os brinquedos e as brincadeiras são coisas de crianças. E não são. Claro que não. Há pessoas de todas as idades que continuam a brincar durante a vida toda. Que é a melhor forma de passar a vida. Veja o caso do Alberto João. Passa a vida a brincar em festas e folias. Mas isso não tem nada de mau. Pois não. Desde que seja ele a pagar a fatura. Então, e não é? Não, porque ele apresenta a fatura ao Governo da República. E o governo tem alinhado? Tem alinhado e tem passado a fatura a todos nós, os cubanos do continente, para nós pagarmos. Mas isso está a mudar. O pior são os buracos do passado. Se estão a descobrir agora. Mas há ainda mais brincalhões. Mas quais? As empresas públicas de transporte tiveram de endividar-se porque o Governo não lhes pagou as compensações do serviço público. E então o que é que se passou? Olha, compraram uns brinquedos de engenharia financeira chamados swaps, que são uma espécie de jogo de sorte e azar, em que os bancos ganham sempre e as empresas só ganham às vezes. Ora, explique lá isso. Tem a função de transformar a taxa variável em taxa fixa da dívida. Conforme a taxa Euribor subir, pode ser. Mas a intenção é boa. Só que de boas intenções estão em inferno cheio. E as coisas deram para o torto. Aquilo que parecia correr sobre rodas descarrilou. E as empresas públicas, como os Metro de Lisboa e Porto, a Carris, a STC, CCP e a CP, só têm prejuízos. E são grandes. Aquilo que parecia ser cada cavadela uma minhoca, transformou-se em cada cavadela um buraco. Quer dizer, o país está transformado num campo de golfe com tantos buracos. Mas os buracos não acabam aqui. Porquê? Ainda há mais. Há também os negócios das parcerias público-privadas que só dão prejuízo. Talvez não seja tanto assim. Isso então é uma brincadeira pegada. Quer dizer que eles fazem a festa e nós pagamos a fatura. Mas o pior é que a brincadeira está-nos a sair muito cara. Mas isso está a ser denunciado, não está? Quem deve está sempre em vantagem. Quando a União Europeia impôs a liberalização do mercado de energia, diziam que era para aumentar a concorrência. Mas a concorrência é uma coisa boa e faz baixar os preços.
Mas cá na nossa terra é uma coisa muito má e faz subir os preços. Quer dizer, nós pagamos mais e somos mais mal servidos. Nem mais. E a seguir à liberalização da energia vem a liberalização da água, o que é mais grave. Mas porquê? Porque sem eletricidade nós já vivemos sem ela há muitos anos. Mas sem água nós não podemos viver. Mas talvez não seja assim. Isso é o que eles dizem todos, quando há liberalização. Mas depois, na prática, passa-se tudo ao contrário. Mas será? Veja-se o caso dos combustíveis. O Estado deixou de controlar os preços. E aquilo agora é um sol e desce. É mais um sol que desce. Sobem muito e descem pouco. Mas a brincadeira não acaba aqui. Porquê? Ainda há mais? Agora o Governo vai subir a idade da reforma para os 66 anos. Quer dizer que vamos ter de trabalhar mais um ano. Temos emprego garantido mais um ano. Nada disso. Quem fica desempregado hoje aos 45 anos, Nunca vais trabalhar. dificilmente volta ao mercado de trabalho. Pois. Então o que vai fazer? Vai esperar mais um ano pela reforma. Primeiro tirar-nos o emprego e agora tirar-nos um ano pela reforma. Mas isso é uma brincadeira de mau gosto. Como é reduzirem os dias de indemnização em caso de experimento e todas as malfeitorias que têm feito. Mas eles dizem que é para tornar o país mais competitivo, não é? E isso é o que eles dizem. Mas por este andar eles querem que nós trabalhemos de borla. Mas o tempo da escravatura já passou. Mas eles querem voltar a esse tempo. Mas quem brinca com o fogo queima-se. Olha, quem faz bem são os estudantes, que se divertem com a festa da queima das fitas. Começa o ano a brincar às praxes e acaba o ano a brincar à queima das fitas. Aquilo é uma reinação pegada. Eles que aproveitem agora, porque muitos deles não vão ter emprego. Pois o desemprego juvenil já vai nos 40%, o que é demais. Este governo mais parece um jardim infantil. É uma brincadeira pegada. E os sacrifícios não melhoram o país. E hoje estamos mais pobres e mais endividados. Veremos se quem ri por último não é quem ri melhor. Pois, vamos esperar para ver. E agora a seguir vamos ter uma canção, o Bailinho da Madeira. Depois do Bailinho da Madeira, vamos ter
os amigos do Presidente. Instalou a polémica. O Miguel não gosta do Presidente. Se calhar o Presidente também não gosta do Miguel. E amor, com amor se paga. Gostos não se discutem. Cada qual tem os seus. Dizem que o Miguel chamou um nome feio ao Presidente. Pois é feio chamar nomes feios ao Presidente, especialmente se ele não gostar. Mas há Presidentes que não merecem nomes feios. E há outros que até mereciam muito mais. Pois, o Presidente anda em maré de azar. Já não lhe bastava o dinheiro das reformas, não lhe chegar para as despesas e agora mais esta. E logo agora que ele anda com a popularidade tão em baixo. Sim, o Presidente nunca teve uma popularidade tão baixa. Há cada vez mais portugueses a não gostar dele. E o Presidente não gosta que não gostem dele. Pois, mas o Presidente está a colher o que semeou. Mas isso leva a autoestima de um qualquer abaixo e terá consequências no futuro do país. Não serão piores do que teve o desmantelamento da indústria, da agricultura e das pescas em Portugal. Mas isso já foi há muito tempo, não foi? Foi, e deixou sem emprego milhares de pessoas. Foi, quando o Presidente era Primeiro-Ministro. Foi no tempo em que se fizeram os negócios, umas parcerias público-privadas e outros. E então, é por isso que o povo não gosta dele? Se calhar, nesse tempo o povo rendido a seus pés gritava: Presidente amigo, o povo está contigo. E o Presidente respondia: povo amigo, o Presidente está contigo. Foi o tempo do capitalismo popular. A bolsa era um casino onde se ganhava muito dinheiro. E o Presidente até avisou para não comprarem gato por lebre. Pois avisou e também fez bons negócios com os seus amigos do BPN. Nesse tempo, os portugueses gostavam do Presidente. O BPN era uma espécie de Dona Branca, que pagava juros altos, mas que faliu. E é hoje um monstro insaciável que come todo o dinheiro de todos nós. Se calhar foi por isso que os portugueses deixaram de gostar do Presidente. Foram os tempos loucos dos fundos europeus, que pagavam para arrancar as vinhas e os pomares. Para nós consumirmos os excedentes do PAC dos países do norte da Europa. Para viabilizarmos a agricultura dos países ricos. Mas veio a crise e acabou-se a fartura. As crises em Portugal são como as cerejas. Vêm atrás umas das outras. Primeiro foi a crise económica, depois a crise financeira e agora a crise do Presidente. Em Portugal, ninguém gosta de ser avaliado. Nem o Presidente. Nem o Presidente, nem os professores, nem os alunos que este ano tiveram de fazer o exame no 4º ano. Mas por que será? Porque os portugueses se julgam todos muito bons. E não são? Quando avaliaram os quadros superiores do Estado, todos tiveram classificação de bom. Então quer dizer que somos mesmo bons. Nada disso. Porque o serviço que eles dirigem não são tão bons como eles. Quer dizer, forçaram a nota. O nacional porreirismo nivelou todos por igual, para evitar as invejas entre eles. Quer dizer que afinal nós somos todos bons, como não somos tão bons como julgamos. Claro que não. Não veio o Benfica? Diziam que eram melhor em tudo e afinal, perderam tudo. Só cá faltava essa desgraça para aumentar a tristeza nacional. Parece um país de tristes. E eu acho que é preciso ir à bruxa. Quem? O Benfica? Não, o Presidente. Se fôssemos todos bons, como dizemos, teríamos o melhor país do mundo. E está a ver que país temos? Pois, lá isso também é verdade, mas parece um país do terceiro mundo, uma tristeza. E com tanta tristeza, só nos resta uma coisa: cantar o fado dessa nossa estranha forma de vida. Silêncio que se vai cantar o fado. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive de vida
quem me daria o condão de estranha forma de vida. Coração independente, coração que não comando, vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando. Coração independente, eu não te acompanho mais, para deixa de bater, se não sabes onde vais, porque teimas em correr. Se eu não te acompanho mais, se não sabes onde vais, porque teimas em correr. Se eu não te acompanho mais. Depois desta pequena forma de vida, vamos ter as contas do ministro, que não acertavam uma, comigo e com o Fernando. Vítor, temos de dar uma volta a isto, senão vamos ter dívida até vir a mulher da fada. Mas Pedro, eu não faço outra coisa, de dia e de noite. Olha as minhas olheiras. Eu sei que as tuas olheiras são verdadeiras. São mais verdadeiras que o diploma do Relvas. Tudo o que eu faço é verdadeiro. Mas as contas, Vítor, nunca batem certo. Parecem que aprendeste com os empreiteiros das obras públicas. Nada disso, Pedro. As contas deles erram sempre para mais. E as minhas erram para menos. Estou a ver que tenho que contratar um desses patos bravos para Ministro das Finanças. O que disseste, Pedro? Nada, estava só a falar com os meus botões. O problema são os agiotas da Troika. Pedem dinheiro emprestado a 1,5% e emprestam-nos a 5%. Quer dizer, eles vivem da desgraça alheia e fazem a dívida ser ainda maior do que ela é. Sem dúvida. E é por isso que os países pobres ficam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Vítor, e se pedíssemos o perdão da dívida? Nem pensar, lá se há a nossa reputação de boas contas. Tens razão, pobrezinhos, mas honrados. Eles acabam por ser menos sérios do que nós. Vítor, a Troika quer que cortemos mais 4.000 milhões. Está bem, nós estamos cá e para isso mesmo. Mas como vamos arranjar tanto dinheiro? Já cortámos em tudo que havia para cortar. Então vamos cortar os mesmos, não temos outros para cortar. Já pensei em criar um imposto para turistas, mas eles podem não gostar e irem-se embora. É um risco e agora com as exportações a baixarem, não convém, só ia agravar as contas. Mas onde é que podemos cortar? Tenho uma ideia. Diz lá. Criamos uma campanha de combate à obesidade, a falar dos malefícios do excesso de peso. E depois? E depois aumentamos o IVA dos produtos que fazem engordar. Pizzas, hambúrgueres, bolos. Para eles deixarem de comer. Não, eles podem condenar a comer, desde que paguem o aumento do IVA. Mas haverá sempre alguns que deixam de comer. Então esses ajudavam-nos a poupar no Serviço Nacional de Saúde. Sempre poupamos mais uns milhões. E tens mais alguma ideia? Olha, as tarifas do transporte público devem ser indexadas ao peso. Indexadas ao peso? Mas como? Não faz sentido que um passageiro de 50 kg pague tanto como o outro que pesa 100. E então? Então o de 100 passa a pagar o dobro do de 50. Como nas mercadorias. Nem mais, e é muito mais justo ser assim. Então, ainda vamos ter uma manifestação dos gordos aí. Os gordos cansam-se depressa. E tens mais alguma ideia? Olha, podemos criar incentivos à natalidade, por causa da sustentabilidade das reformas. Então a subida da idade da reforma não chega? Claro que não. É preciso incentivar os jovens a terem filhos e o mais cedo possível. Mas para isso já temos as telenovelas e a Casa dos Segredos, onde vale tudo menos tirar olhos. Mas só entre os 15 e os 25 anos. Depois disso não há abonos de família para mais ninguém. Mesmo que tenham filhos? Sim, já não vamos pagar pelos erros dos outros. Já nos basta pagar pelos erros do governo anterior. E que mais? E quem não tem filhos também vai pagar uma taxa para ajudar a pagar os abonos dos que têm filhos. Acho bem, todos devem contribuir com aquilo que podem para ter sucesso esta campanha patriótica. E vamos incentivar os casamentos entre os 15 e os 25 anos. E depois disso não há subsídios.
para aumentar as hipóteses de terem mais filhos. Tantas vezes vai o cantar à fonte. Mas não achas exagero pedir aos jovens sem emprego que se casem cedo para terem filhos? Não podem ter só benefícios. Eles têm de arriscar alguma coisa. Tens mais alguma ideia? Olha, vou subir a idade da morte para os 100 anos. Quem morrer antes não tem subsídio funeral. Boa ideia! Precisamos que eles vivam. Para pagar os impostos sempre poupamos mais uns milhões. Também vou criar uma taxa para os divórcios. Agora que estão em alta, temos de aproveitar. Receio que a Troika nos peça mais cortes e depois não tenhamos reservas para onde cortar. Passamos a exportar os desempregados e os reformados que só dão prejuízo ao Serviço Nacional de Saúde. Se vais exportar os reformados, matas a galinha dos ovos de ouro. Depois quem é que vai pagar a dívida? Tens razão. Não tinha lembrado disso. Vítor, acho que estás a ficar demasiado cansado. Para continuares, é melhor pedires a demissão, como fez o Relvas, e saís pelo teu pé. És capaz de ter razão, Pedro. E aproveito para ir rever a tabuada. Pedes a demissão, que é para a oposição não cantar vitória, por eu ter cedido às pressões para te demitir. Combinado? Combinado. Obrigado. Depois das contas do ministro que não acertava uma, vou embora, vou partir. Vem em marcha de Portugal 2013. Este ano, a crise é tão grande que nem se fala de marchas. Anda tudo muito triste. Pois é, mas as tristezas não pagam dívidas. E dívidas é coisa que não nos tem faltado. O que nos falta é mais emprego para o país se desenvolver e para andar para a frente. O país até parece que está parado. Aí é que você se engana. Este país está todo a marchar. Mas para onde? Para o empobrecimento e para fugir dele. Já marcharam mais 100 mil para a imigração. Mas quase não se dá por isso. E agora o governo quer pôr a marchar mais 50 mil da função pública. Mas isso é mau. Vai criar mais desemprego. Mas o governo... E já não temos tantos desempregados. Mas o governo diz que estamos no bom caminho. Mas aonde é que o governo nos quer levar? Se calhar ao terceiro mundo. E a culpa, diz o governo, é toda nossa. Quer dizer, tiram-nos tudo e ainda dizem que a culpa é nossa. Dizem que sim, que andamos a gastar mais do que devíamos. E agora? Devemos mais do que gastamos? Por causa disso, já marchou o subsídio de férias e o subsídio de Natal é pago a conta-gotas. Dizem que são precisas mais reformas no país. Também as reformas estão a marchar. Desta vez querem levar-nos mais 10%, depois dos cortes que já nos fizeram. Mas isso é um recuo, é uma marcha atrás. Sim, este país agora só tem andado para trás. Só a idade de reforma andou para a frente. Temos de trabalhar mais um ano para lá chegar. Isso só vai aumentar mais o desemprego, haverá menos vagas para os mais novos. Ao menos, quem está empregado tem mais um ano para trabalhar. Isso é um engano. Hoje, poucos chegam à idade da reforma com emprego. Então, qual é o interesse em aumentar a idade da reforma? Não é para trabalhar mais anos?
Teoricamente sim, mas na prática é para o governo nos tirar um ano às nossas reformas. Eu quando falei em marchas, referi-me às marchas de Santo António. O Santo António Casamenteiro? Então porquê? Esse já está fora de moda. Esse também já marchou. Então porquê? Com a crise que vivemos, hoje ninguém pensa em casar. Hoje os santos são outros. Quais? Então é o São Paulo Portes, o São Pedro Passos e o São Vítor Gaspar. Mas estes não são santos. Pois não, mas querem fazer-se passar por santinhos. Eles nem se fazem milagres. Ai, não, que não fazem. Pergunta à senhora Neca. Mas que milagres eles fazem? O Estado Social, as férias pagas, o subsídio de férias e de Natal, que alcançamos há 100 anos, estão a ser todos destruídos apenas em 2 anos. E tudo isso por culpa deles. Mas não só, nós também temos culpas. Mas porquê? Porque andamos a adorar o Deus Dinheiro, convencidos que Ele nos resolve todos os problemas. E então, não resolve? Pelos vistos, não. O dinheiro não dá para todos. Quando 2 pobres batem à mesma porta, um deles fica sem esmola. E assim? E assim o dinheiro só dá para os ricos. E os pobres? Os pobres continuam a ser pobres como sempre foram. Tudo porque andaram a gastar acima das suas possibilidades. Olha que não! O que eles andaram foi a ganhar abaixo das suas possibilidades. Então não é o que o governo diz. Os governantes é que andam a ganhar acima das suas competências. E parece que continuam. Pois! E é por isso que a luta continua. Então, o que é preciso fazer? É preciso pôr a marchar estes governantes e à Troika e dar lugar a governantes competentes e patriotas. E depois? É preciso dar esperança a este povo para que voltemos ao caminho do progresso e não ao empobrecimento a que estes governantes nos querem conduzir. Muito obrigado. E temos agora a Marcha do Centenário para cantarmos todos. Toda a cidade flutua no mar da minha canção. Passeio na rua, pedaços de lua que caem no meu balão. Deixei Lisboa folgar na qualquer defesa.
Para surpresa também. Deixe-me só finalizar com textos genuínos do Sr. Silva, que está à frente deste projeto, mas com uma excelente equipa, interpreta de uma forma belíssima. E agora sim faço uma apresentação de uma nossa beneficiária, a dona Josefina, que também quisemos que participasse neste evento, nesta atividade. Vai cantar o Ramalhinho, a minha cábula, peço desculpas, o Ramalhinho e a Tirana. Espero que quem souber cantar, acompanhem. Desculpa isto, não estou a aprender. Não faz mal. Deixe-me só dizer que está a aprender e por isso. Obrigado. Até a próxima. Dia 9 de julho, tá bom? Maria de Fátima.